Bom, gente, eu disse para vocês que a mensagem de hoje tem um personagem que é um bichinho pequenininho e que faz um estrago muito grande. O nome dele é cupim. Então a nossa mensagem de hoje, o nome é cupim, um bichinho muito pequenininho. E eu vou começar essa mensagem com a história da minha cabeça, onde eu vou explicar para vocês por que o título da mensagem é cupim. E depois, é claro, eu vou chegar até a Bíblia, que é o nosso objetivo, contando uma história de Jesus. Na verdade, é uma história de Jesus quando ele está em cima de um monte contando várias histórias. Então hoje vai ter uma história que eu tirei da minha cabeça e vai ter uma história que Jesus tirou da cabeça dele. Ele também contava algumas histórias para depois chegar exatamente nos ensinos que ele queria, no objetivo que ele queria. Então, a gente vai contar uma história sobre esse bichinho aí, que nessa foto tá cheio de asa. Na verdade, ele pode ter asa e ele pode não ter asa. Tem um momento da vida dele que ele tem uma asinha e fica até voando em volta das luzes. Eu não sei se vocês lembram. Mas vamos começar a história que fala de uma linda cadeira antiga. Ela era bem antiga e ela devia ter mais de 70 anos. Ela pertenceu ao vovô Manuel. E o vovô Manuel gostava muito de sentar nessa cadeira. A esposa dele, a vovó Francisca, contava que todas as noites ele gostava de contar história para os filhos dele. E ela falava assim, olha, realmente o meu marido, o vovô Manuel, gostava muito dessa cadeira. Porque quando ele era jovem, ele todas as noites acendia a luz do lampião e sentava naquela cadeira para ensinar a ler a Bíblia para os filhos. Então ele fazia isso toda noite, era bem legal, bem legal, bem legal. Bom, essa cadeira durou muito tempo. E aí, depois que ele morreu, essa cadeira ficou para uma das filhas dele, a tia Elza. E aí, a tia Elza gostava muito da cadeira. Ela sentava na cadeira, ela fazia, assim, questão de estar sempre junto dessa cadeira porque lembrava muito o pai dela, o vovô Manuel. Mas acontece que aconteceu uma coisa muito estranha e perigosa. Teve um dia que ela, como sempre fazia, foi lá e sentou na cadeira e o que aconteceu? Uma das pernas da cadeira quebrou. Mas como é que pode? A cadeira estava parecendo tão forte, tia Elza era tão magrinha, como é que ela conseguiu quebrar essa cadeira? Inexplicável isso. Mas quando ela olhou bem de perto, na verdade, ela viu que a madeira esfarelou, como se estivesse oca. Graças a Deus a tia conseguiu se equilibrar e não se machucou, né? Mas a madeira da cadeira estava toda oca, só tinha casquinha. O culpado dessa coisa toda foi um bichinho. Na verdade, foram vários bichinhos, bem pequenininho, o cupim. Ninguém percebeu que o cupim estava fazendo isso. Ele foi comendo a madeira silenciosamente. O cupim, ele tem um ciclo de vida e uma organização muito parecida com a formiga. Eu não sei se vocês sabem, a formiga e a abelha, né, também tem uma rainha, assim como o cupim. Tem uma fase que o cupim tem umas asinhas. Mas tem sempre uma rainha, soldados e operários. Essa é a organização da vida do cupim, assim como também as formigas. E o cupim tem uma fase da vida dele que ele tem uma asinha. Funciona assim, mais ou menos, olha. Tem lá, na colônia de cupins, a rainha é sempre maior que o rei. O rei é menor que a rainha, é engraçado isso. E a rainha coloca seus ovinhos. E os seus ovinhos, eles vão dar origem a uma larva, que quando fica maiorzinha se chama ninfa. E as ninfas podem ser operárias, soldados ou servirem para a reprodução de outros cupinzinhos. Tem um momento na vida deles que eles criam uma asinha. Vocês lembram, né? Quando a gente liga a luz, tem um momento que a gente tem no ano que fica cheio de cupim voando em volta da lâmpada, da luz. Vocês lembram disso?
Muitas vezes a gente acha até asinha no chão, uma porção de asinha. Que asinha é essa? É de cupim. E aí ele perdendo as asas, ele também pode virar um rei, uma rainha. Então isso aqui é o ciclo de vida do cupim. Por isso é que a gente vê cupim com asa e cupim sem asa. O culpado da cadeira ter caído foi esse bichinho bem pequenininho, porque ninguém percebeu. Um furinho minúsculo, na verdade na cadeira do vovô tinha vários furinhos minúsculos que ninguém percebeu, tá? E aí depois que ele entra por esse furinho microscópico, o cupim vai se alimentando da parte interna da madeira. Então o cupim faz esse furinho, entra no furinho, ninguém vê, e ele vai comendo sem ninguém perceber a parte interna da madeira. E vai deixando só assim uma poeirinha, né? E aí o que acontece? A cadeira consegue estragar facilmente. O móvel quebra por completo, antes mesmo da gente perceber que o cupim está lá dentro. Gente, era só ter um pouquinho de atenção com a cadeira e colocar remédio dentro desse furinho assim que o primeiro furinho apareceu. Não podia esperar estar esse esburacado todo, né? Mas ninguém percebeu porque era muito pequenininho. Olha só como é que pode a gente ter perdido a chance de ver que o móvel estava esfarelando, estava ficando todo esfarelado. E aí a gente vê de vez em quando vai varrer, que embaixo dos móveis com cupim fica cheio de uma poeirinha. Se tivesse prestado atenção nesses pequenos sinais, teria dado tempo de colocar remédio e não ter quebrado a cadeira do vovô Manuel. E aí, como é que a gente faz para sair disso? Porque, na verdade, o cupim, que aí está muito aumentado, tá, gente? Ele não é desse tamanho gigantesco, não. Ele é bem pequenininho. Isso é para a gente ver que ele tem lá em cima também um negócio para roer madeira, né? Como se fosse um ferrãozinho, né? Ele é bem feioso, ele é bem horroroso. Mas ele é um bichinho da natureza. E ele come madeira, é o jeito dele, né? Então, esse bichinho chamado cupim tem essa capacidade de comer na madeira. E será que a gente pode comparar a capacidade desse cupim de comer a madeira com a nossa vida? Tia, como é que a gente vai fazer isso? Comparar cupim com a nossa vida? Gente, o cupim, ele pode ser comparado com as coisas que desagradam a Deus, com o pecado. O pecado entra devagarzinho, sem que a gente perceba, e de um jeito disfarçado, como se fosse o furinho, o buraquinho na cadeira do vovô, ele faz um super estrago. Por exemplo, um dia a gente fala uma palavra feia, no outro dia a gente desobedece o papai e a mamãe, no outro dia a gente maltrata os amigos da escola, e quando a gente vê, a gente só está fazendo coisas erradas. E isso deixa a nossa vida muito triste, muito triste. Deixa a nossa vida vazia, como se fosse a madeira comida pelo cupim. E a gente não percebe, tem pequenos sinais. Se a gente conseguir perceber esses sinais antes, a gente consegue interromper o estrago que o cupim faz, que o pecado faz na nossa vida. A gente precisa interromper isso, não pode deixar o pecado entrar na nossa vida, as coisas que desagradam a Deus irem entrando devagarzinho. Bom, gente, agora a gente vai ver uma história da Bíblia que Jesus contou para que todo mundo perceba que muitas vezes a gente não constrói a nossa vida com coisas que agradam a Deus. E a gente vai construir a nossa vida com coisas que desagradam a Deus e a nossa vida não fica fortalecida, não fica forte, fica bem fraquinha. Isso deixa a nossa vida triste, vazia, igual a madeira comida pelo cupim. Então, Jesus contou a seguinte história chamada Os Dois Fundamentos. Fundamento é assim, gente. Fundamento é, quando a gente vai fazer uma casa, construir uma casa, a gente tem que fazer um buracão bem grande e botar uma coisa bem forte nesse buraco, ou então construir essa casa em cima de uma pedra com um fundamento, uma fundação, uma base bem forte. Ele contou essa história e está escrito em 2 livros da Bíblia, em Mateus e em Lucas, mas eu vou me basear na história que está escrita em Mateus 7
que faz do versículo 24 ao 27 e começa com Jesus em cima de uma montanha contando muitas coisas. Na verdade, ele começa lá em Mateus 5, quando Jesus sobe nesse monte, quando ele viu as multidões, e aí ele começa a falar: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus, bem-aventurados os pacificadores, porque vão ser chamados filhos de Deus. Aí ele fala que os discípulos são sal da terra, que os discípulos são luz do mundo, contam várias histórias, fala sobre amor ao próximo, fala sobre vingança, fala sobre justiça e fala muitas coisas, ensina a oração dominical, a oração do Pai Nosso, isso tudo lá em cima da montanha. E aí ele vai falando, aí ele fala assim: olha, eu vou contar uma coisa para vocês, vou contar a seguinte história. E aí ele começa a falar que todo aquele que ouve as palavras que ele fala, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, vai ser comparado a um homem muito prudente, muito sábio. Vai ser comparado a um homem que construiu a sua casa, é como se fosse uma pessoa construindo a sua casa em cima de um fundamento forte, em cima de uma base forte, em cima de uma pedra, da rocha. Mas aquele que não ouve as minhas palavras e não pratica vai ser comparado a um homem que constrói a sua casa sobre um fundamento fraco, sobre a areia. Ele vai construindo, aliás, os dois vão construindo. E aí, o homem que construiu a casa na rocha, ou seja, o homem que ouviu as palavras de Deus e praticou, e é como se fosse um homem que construiu a sua casa sobre uma base forte, quando vem a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, dão em cima dessa casa as ventanias, mas a casa não cai, porque foi edificada sobre a rocha. Mas aquele que não ouve as minhas palavras é como se fosse uma pessoa que edificou a casa em cima de areia. E aí vai vir a chuva forte, vão vir os ventos vão dar na casa e a casa desaba, sendo a grande ruína. Então, aquilo que a gente falou sobre o cupim, que o cupim vai comendo a madeira devagar e fazendo com que a cadeira fique fraquinha, aquilo que a gente falou sobre o pecado, que entra no nosso coração devagarzinho, sem que a gente perceba, e quando a gente vê, a gente já fez uma porção de coisa que desagrada a Deus, e nossa vida não vai ficando fortalecida. A mesma coisa é como se fosse um homem que constrói a sua casa numa base forte, na rocha, e quando dá o vento ela não cai porque ela é forte, e uma casa fraca construída em cima da areia, que quando venta ela cai. Então a gente precisa sempre estar fortalecido e fazendo as coisas certas, as coisas que são boas no coração de Jesus. Na Bíblia fala em Salmos 34:14 que a gente deve se afastar do mal, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te em alcançá-la. Ou seja, procura a paz e faz força para alcançar a paz. Se a gente se apartar do mal, se a gente se afastar do mal e praticar o que é bom e procurar a paz, a gente tem tudo para estar construindo a nossa casa, a nossa vida sobre uma base forte. Isso tudo significa que a gente colocou o remedinho no buraquinho que o cupim fez e não deixou o cupim se alastrar. Isso significa que a gente tratou a nossa vida cedo, antes que o pecado fizesse um estrago grande no nosso coração. E eu espero que vocês tenham gostado muito dessa história e tenham compreendido a semelhança entre o estrago que esse cupinzinho faz dentro da madeira, sem que a gente perceba, e o estrago que o pecado faz no nosso coração, sem que a gente perceba. Então vamos nos afastar do mal, tá certo?